Aula 1 de baixo iniciante nível 0 para tocar na igreja. Meu nome é Ezequias e ajudo iniciantes no baixo a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo, se esse é o seu propósito, me siga aqui nas minhas redes sociais para você não perder os próximos vídeos. Até porque temos conteúdos diários para te ajudar a se tornar um baixista preparado para tocar na igreja. E o tema da nossa aula de hoje é Aula 1 de baixo iniciante nível 0 para tocar na igreja. Eu sei que muita gente, quando ganha um contrabaixo ou quando resolve estudar ou aprender, normalmente tende a buscar repertórios. A gente sempre entra na internet e busca como tocar um hino específico que você acha bonito ou que você acha legal, mas qual que é o grande problema? Tem dois aí. O primeiro deles é que normalmente a gente tende a tentar tocar algum hino que é interessante, que é legal para a gente poder estar tocando, mas nem sempre o que é legal, o que é bacana, tem a ver com o nível que você está, e muitas pessoas, pelo fato de não ter base, não estudar o que realmente importa, que é o que eu vou trazer aqui na aula de hoje para vocês, acaba perdendo tempo por não ter exatamente os pré-requisitos e coordenação motora suficiente, acaba não tendo resultado e perdendo muito tempo, e grande parte das pessoas acabam se frustrando e desistindo da música, infelizmente. Não por falta de capacidade, não por falta de dom e muito menos por você não ter começado a estudar quando era mais novo, e sim por conta do método que você segue. Vou dar um exemplo aqui para vocês desse hino que muita gente quer aprender a tocar desse jeito, mas se você não tiver o conhecimento sobre escalas, sobre ritmos, sobre groove, principalmente sobre a parte harmônica, melódica e rítmica, você nunca vai conseguir tocar. Que é esse hino aqui, ó. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Acabei de tocar o hino utilizando um ritmo de blues, mas aqui eu fiz um walking bass cheio de nota, com muitas informações, cromatismo. Se você não tem uma base suficiente, não adianta querer começar por aqui que você não vai ter resultado. Por que que grande parte das pessoas não aprendem? Por não saber exatamente o que estudar. Agora, grande parte dos meus alunos de baixo gospel, de melodias e riffs, mesmo começando do absoluto zero, são capazes de tocar na igreja em menos de 3 meses. Por quê? Porque eles estudam e seguem exatamente o que eu vou trazer aqui nessa aula para vocês. Então essa é a aula 1 de baixo iniciante nível 0 para você tocar na igreja. Se você nunca tocou e nunca relou a mão no contrabaixo, essa é a sua oportunidade. Se você já tem uma certa experiência ou talvez até toque na igreja, você também vai descobrir o que você deve focar, que é a base do contrabaixo. Se você pulou essa etapa, dê alguns passos atrás e estude o que eu vou trazer aqui, que é essencial para você desenvolver e tocar com segurança na sua igreja. Mas antes disso, eu quero pedir o seu super likezão, seu joinha, o seu gostei, para que esse conteúdo chegue mais longe e a gente possa estar ajudando mais pessoas a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Então vamos nessa. A primeira coisa é você conhecer e saber qual a melhor linguagem musical para a gente poder estar seguindo. Entre elas, existem 5 formas de você aprender a tocar baixo. Quais são, professor? Cifra, tablatura, partitura, você decorar o hino ou tocar de ouvido. Muita gente fala, só vou começar a tocar na igreja quando eu aprender a tocar de ouvido. Primeiro, você precisa evoluir muito para chegar no nível de tocar de ouvido, e você deve começar antes, porque você vai ter muito mais experiência a partir do momento que você começar a tocar. Tablatura, que são aqueles números, não resolve, porque não tem muitos hinos em tablatura e não é tão comum assim você encontrar hinos escritos nessa linguagem. Partitura nem se fala, você perde em média de 8 meses a 1 ano só estudando a teoria, mas pelo menos 1 ano para poder ter a prática suficiente de tocar seus primeiros hinos em partitura, perdendo 2 anos aí de estudos. No final das contas, você acaba desistindo e deixando de estudar. Então, entre essas 5 linguagens, a melhor delas vai ser a cifra. Então, o primeiro caminho para você que é iniciante no baixo, aprenda e entenda sobre as linguagens, os símbolos de cifra, porque é o mais comum, o mais simples, e você encontra muito mais hinos escrito em cifras. Segunda coisa, você precisa conhecer todos os acordes, todas as notas maiores, menores, sustenidas e bemóis. Por que isso, professor? Porque você precisa tocar em todas as tonalidades. Por exemplo, muita gente estuda simplesmente hinos em algumas tonalidades e tem 2 trabalhos. Primeiro, de aprender somente as notas daquele hino. Vai ter dó, lá menor, ré menor, fá e sol. Você decora essas notas, aí você vai tocar um próximo hino,
Aí tem notas diferentes, você tem que aprender novamente outros acordes diferentes. Como que a gente resolve isso? Já estudando e aprendendo todos os acordes básicos, maiores, menores, sustenidos e bemóis. Aonde está o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá, o si. Professor, mal preciso das notas sustenidas, dó sustenido, mi bemol, lá bemol. Eu preciso da nota fá sustenido, tem que conhecer todas elas para você tocar com segurança. Porque vai ter hinos que você vai tocar que vai estar em uma tonalidade que você não tem controle, que vai ter sustenidos ou talvez vai ter bemol. Por exemplo, o hino no tom de si maior. Eu me rendo aos teus pés. Ó, fá sustenido. Tudo, sol sustenido menor. Preciso em mi pra viver. Jesus, si, fá sustenido, ó. Sol sustenido menor. Eis-me aqui. E mi. Percebe isso, gente? Que aqui no caso acaba tendo várias notas sustenidas. Se eu for tocar um hino no tom de fá maior, que é um tom simples, já vai ter uma nota de si bemol, por exemplo. Ao único que é digno de receber. Ó, o si bemol. A honra e a glória. Se eu não conheço o si bemol, eu não sou capaz de tocar com segurança. Então você precisa conhecer a leitura de cifra, mas também precisa conhecer todas as notas maiores, menores, sustenidas e bemóis para você ser capaz de tocar em qualquer tonalidade. Porque dependendo do irmão que for cantar, pode estar escolhendo um hino em um tom que vai ter muito sustenido ou muitos bemóis e você fica perdido na hora de estar tocando. Então tem que começar estudando isso se você quiser tocar com segurança na sua igreja. E agora o terceiro e último pilar que eu trago dentro do meu curso de baixo gospel de melodias e riffs, o meu método chamado de RT4, ou seja, com apenas 4 ritmos, você é capaz de tocar qualquer hino e saber exatamente quais ritmos você vai estar utilizando. Por isso que meus alunos, com menos de 3 meses, são capazes de tocar com segurança na igreja, mesmo começando do absoluto zero. Olha só o exemplo. Muitos de vocês conhecem as notas, conhecem a leitura de cifra, mas quando pega uma cifra na internet para tocar um hino, se depara com o ritmo e fala qual ritmo eu vou estar utilizando. O hino pode ser vários ritmos diferentes. Eu acabei de dar o exemplo do Glória aqui para vocês, que é o ritmo de blues, por exemplo. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Ou poderia ser o mesmo hino, outros ritmos diferentes. Qualquer ritmo que seja o quê? 4 tempos, porque é um hino que é 4 tempos. Poderia tocar ele em samba. Glória, glória, aleluia. Glória, glória. Poderia tocar em reggae. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas greis. Poderia tocar vários ritmos diferentes. Agora, como que eu sei exatamente qual ritmo eu vou estar utilizando? Se eu sei qual o tempo do hino e conheço os principais ritmos, eu tenho essa liberdade e independência de escolher qual o ritmo que eu acho que encaixa melhor nesse hino, seguindo exatamente o tema e o tempo dos hinos e principalmente o método RT4, que com apenas 4 ritmos você é capaz de tocar qualquer hino com segurança. Percebe a independência que você consegue adquirir? Agora, muitos de vocês simplesmente entram na internet e falam como tocar o hino tal. Às vezes o hino vem com um ritmo muito difícil e você não consegue executar e não consegue depois prosseguir nesse hino. Perde muito tempo, se frustra e muita gente infelizmente acaba desistindo da música. Não porque não são capazes, mas por não seguir o método certo e estudar o que realmente é fundamental. Aqui no caso a gente falou sobre 3 temas muito importantes para quem está começando, que é conhecer todas as notas, leitura de cifra e o método RT4 para você tocar todos os hinos que você quiser ou precisar com apenas 4 ritmos. Mas existem outros pilares que é essencial para você avançar, que eu posso estar trazendo uma outra aula, que é exatamente a espinha dorsal do meu curso de baixo gospel do Melodias e Riffs, que vem transformando iniciantes no baixo em baixistas preparados para tocar na igreja, que é ritmo, melodia e harmonia. Se esse conteúdo te ajudou, que é a aula 1 de baixo, iniciante nível 0 para tocar na igreja, não esqueça, compartilha ele com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar baixo
para estar tocando na igreja, pega o link rapidinho dessa aula e compartilha com o grupo do WhatsApp da sua igreja. Além de você aprender, você vai estar dando a oportunidade de mais pessoas terem acesso a esse conteúdo e também se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Deus abençoe sua vida, fiquem todos com Deus, um abraço, até a próxima, valeu, tchau! Você quer se tornar um baixista preparado para tocar na igreja em menos de 3 meses e ainda nesse ano de 2023 poder estar adorando a Deus com excelência e segurança na sua congregação? Então participe da jornada Baixista Preparado para Tocar na Igreja, um evento 100% online e gratuito onde você vai ter um plano perfeito para sair do absoluto zero mesmo se você sabe um pouco desenvolver muito mais e ser capaz de tocar em qualquer grupo de louvor com segurança. Para participar é muito simples. Aqui você vai encontrar ou na minha bio, no meu perfil ou na descrição desse vídeo o link para você fazer a sua inscrição gratuitamente. Então encontre esse link, faça o seu cadastro e nos vemos no nosso evento. Lembrando que vai acontecer sempre às 21 horas. Então faça a sua inscrição e nos vemos lá. Deus abençoe a sua vida.